Fala, meu pueblo, beleza? Léo Delianes aqui e hoje eu vou falar um pouco sobre Escola de Inverno da Maratona de Programação que rolou lá na URGS, em Porto Alegre. Pela terceira vez consecutiva é a URGS que está organizando esse evento. Vamos falar um pouco também sobre alguns projetos que estão vindo por aí, que eu vou falar ao longo do vídeo, assim que eu falar logo depois da Escola de Inverno. Mas vamos lá, começando com a Escola de Inverno, que é um evento que vem sendo realizado, se não me engano, aqui no Rio Grande do Sul desde 2013, de forma ininterrupta, todo ano está rolando. 2013 foi em Chapecó, eu nem sabia que tinha. 2014, de 2014 a 2016 foi na URI de Erechim, eu fui em 2014. De 2017 para cá vem sendo realizado pelo Instituto de Informática da URGS. 2017 foi sediado lá na SAP, uma baita empresa de TI, para quem não sabe. Há quem diga que foi responsável pelo software que ajudou a Alemanha a meter 7-1 na gente. Eu falo isso mais por tom humorístico mesmo, mas né? Porque a SAP é uma empresa alemã, tem esse detalhe. Mas voltando. Vou ter que dar uma pausa para hidratação aqui. Bebam água, é importante. Acontece. Se você não bebeu água ainda hoje, beba água. É importante. Faz bem para a saúde, faz bem para a pele, por aí vai. Mas voltando ao que interessa, além de beber água, óbvio. Em 2018, 2019, a Escola de Inverno foi sediada na URGS mesmo, apesar de que desde 2017 eles estão fazendo a organização. É um baita evento, assim, se tu já tem alguma prática assim de programação, ela não é para quem está recém começando, para quem está recém aprendendo a programar, sabendo o que é um if, else, um laço de repetição como for, while, vetores, matrizes. Eles não ensinam conteúdos introdutórios de programação, então é recomendado que tu tenha pelo menos uma boa experiência com programação competitiva, assim, básica. Já resolveu algumas centenas de problemas no URI, não 500, mas tipo 100, 200, os mais barbada. E eles abordam conteúdos como programação dinâmica, grafos, geometria, estruturas de dados um pouco mais avançadas e por aí vai. A Escola de Inverno ela é um preparatório aí que ocorre ali pelo meio do ano, aí nessa época, finalzinho de julho aí, ou meio de julho, para quem vai competir na maratona de programação, que ocorre em setembro, né? E a minha experiência com a Escola de Inverno foi a seguinte. Vou falar por mim, né? Pausa para hidratação de novo. Quando você fala rápido demais, ou sei lá, dependendo do clima, sua garganta fica seca e isso não é legal. Eu juro que eu vou aprender a editar vídeo, pelo amor de Santo Cristo. Não me julguem. Ok, julguem. É natural do ser humano julgar. Mas, enfim. O primeiro dia da Escola de Inverno desse ano... Ano passado foi uma metodologia diferente. Foi, assim, todo dia aula de manhã e simulado de tarde. Alguns não aproveitaram tanto, outros acharam um pouco mais regular e aproveitaram bastante, mas esse ano foi o seguinte, segunda-feira a gente de manhã teve aquelas palestras de recepção e tudo mais, no começo da tarde também, né, o credenciamento do evento e tudo mais, não tivemos simulado. Mas foi bem bacana, teve o pessoal da SAP falando, que já virou de praxe, a Nelogica, que é uma empresa que atua no mercado financeiro, que também, por incrível que pareça, precisa de pessoal na maratona de programação, porque para criar as ferramentas que eles vão usar para ajudar quem lida com o mercado financeiro, tu tem que ter algoritmos decentes. A essência da maratona de programação é o seguinte, cara. Não adianta tu saber só a solução que é mais fácil de programar, de codar. Porque se tu mandar uma solução inocente, dependendo da quantidade ou do tamanho dos seus casos de teste, isso vai ser lento. Imagina você que o seu teclado, seu corretor do teclado demora, sei lá, uns 10 segundos ou 10 minutos para te dar qual é a palavra mais próxima daquilo que tu quis digitar. A gente não tem essa paciência toda no mundo real, né? Então daí a necessidade de ter algoritmos eficientes. Isso vale para diversas áreas, vale para o comércio eletrônico, vale para o mercado financeiro, vale para pesquisa na academia mesmo, e por aí vai, né? Vida que segue. Enfim, tivemos palestras da SAP, da Nelogica, tivemos da Vitex, que inclusive patrocinou o contest de quinta-feira, que foi o quarto, né? Tivemos contest na terça, quarta, quinta e sexta. E a UPF conseguiu, nós que representamos a UPF, ganhamos de forma emocionante. Já vou falar um pouco mais sobre os contests. E no segundo dia em diante tivemos contest, né? Como eu ia dizendo. Teve aula todo dia, né? Então, primeiro dia a gente teve... Eu não lembro agora os exatos conteúdos, mas enfim, a gente teve
aula de manhã de terça a quinta, aula e resolução dos simulados, né? Primeiro simulado a gente foi bem o bastante, foi uma prova meio parecida com a subregional de 2017. Todo mundo resolveu ali mais ou menos, o pessoal que ficou no topo resolveu umas 3 questões, e aí depois o negócio ficava bucha, ficava complicado. Não tinha muito como progredir naquilo. Já no dia seguinte, a gente deu meio que uma bobeada, mas a gente resolveu 5 questões. A gente só ficou ali pelo terceiro lugar. Eu vou disponibilizar os links dos contests para quem quiser dar uma olhada depois. Estão no VJudge, que é um juiz virtual. E a gente ficou atrás, acho que do pessoal da UDESC e tudo mais, né? Acho que de uma equipe da UDESC e da URGS. Quinta-feira foi o contest mais emocionante, vocês não têm noção. Eu hesitei pra caramba ao resolver um dos primeiros problemas da prova, porque ele era um problema fácil, isso que é o pior. Quando tu vê os problemas fáceis da prova, mas hesita, porque vê gente tomando a pista errada, seguindo a trilha errada e tomando resposta errada ali no placar. Aí tu fica com o pé atrás, né? Isso acontece. Quando tu vai resolver as questões da maratona de programação, tu tem que identificar muito, mas muito rápido qual o problema mais barbada, qual os problemas mais fáceis, assim, pra tu conseguir resolver ele, e isso te dá uma vantagem, porque a prova não é só por número de questões, é por tempo. Mas o importante é que a gente conseguiu. A gente foi seguindo ali ao longo da prova, a gente tava sempre ali atrás, ali na quarta, quinta, terceira colocação no placar. A gente nunca conseguiu resolver nesse terceiro simulado uma questão antes das outras equipes. E, inclusive, eu cometi um erro. Nossa, Felipe Fosqueira que me perdoe, mas eu cometi uma burrada de dizer para ele não usar número inteiro numa questão que era de geometria. Sim, computadores não trabalham muito bem com números de ponto flutuante, números com casa após a vírgula. E mesmo assim eu sugeri, porque eu tinha receio de erro de precisão. Eu disse, não, coloca o número inteiro, né? Moral da história. A gente tomou acho que uns 5, 6... Eu perdi a conta de quantas respostas erradas a gente tomou numa questão, que envolvia fecho convexo. Pra quem não sabe, fecho convexo é o polígono que tu forma quando tu tem um conjunto de pontos num plano cartesiano, plano 2D. E digamos que tu tem um elástico forte e expansivo o suficiente para tu colocar ao redor desses pontos, e aí os pontos que encostam na borda, eles formam o polígono convexo, ou seja, sem cavidade. Mas enfim, qual não foi a nossa surpresa que quando ele converteu as variáveis dos pontos para inteiro, a nossa questão, o nosso problema passou. E aí a gente empatou no placar com a UDESC, mas a gente ficou uma posição atrás. Aí só sobrou pra gente resolver os problemas que ninguém tinha resolvido ainda. Qual não foi a nossa surpresa que faltando às 4 horas e 21 minutos de prova, né? Não no real, porque são 5 horas de prova, faltando pouco menos de 40 minutos para acabar a competição, o Felipe Fosqueira muda alguma coisa num problema que ninguém tinha resolvido ainda e a gente passa. Cara, a gente vibrou demais. Maratona de programação tem muito disso. Tu tá lá apreensivo, ninguém conseguiu resolver aquele problema, às vezes tu tem que ir aquela milha extra pra conseguir chegar lá, e a gente chegou. Mas ainda assim a gente tentou resolver mais um até o fim da prova, porque a gente não sabia se alguém podia empatar com a gente ou passar. Maratona tem muito disso, é como qualquer outro esporte, tu tem que lutar até o final. Mas enfim, a gente conseguiu segurar esse resultado até o final e ganhamos a janta, patrocinada pelo Vitex, uma janta numa galeteria bem legal lá num shopping lá em Porto Alegre. E sexta de manhã a gente ganhou de novo, a competição foi mais curta, até porque tinha a resolução de 2 simulados à tarde, de quinta e de sexta. E a prova de sexta de manhã foi mais ou menos parecida com a de terça de tarde, que foi, como eu disse, parecida com a subregional de 2018. Correção se eu falei o ano errado. Ou seja, tava bucha, 3 problemas fáceis para resolver, a gente se deu bem porque a gente resolveu rápido, e de resto era tudo mais complicado. Teve um desnível, assim, a partir da quarta questão o negócio ficou meio cabreiro. Bom, essa foi a nossa experiência na escola de inverno, a gente se divertiu pra caramba lá em Porto Alegre, a gente pôde interagir com bastante gente da área, bastante gente que curte maratona de programação, assim como nós. É sempre muito gratificante poder participar desse tipo de evento. Tu às vezes fica meio perdido, mas pelo menos tem as aulas pra tu consultar depois, elas estão gravadas no YouTube, no canal da Maratona em FIURGS, eu vou deixar o link aqui na descrição depois pra acompanhar. Inclusive se você não foi e quer ver os conteúdos abordados, uma boa.
tem dos anos anteriores também. Mas seguimos, né? E, bom, trago para vocês novidades. Teremos em breve neste canal entrevista com ninguém mais, ninguém menos do que o professor Carlos Eduardo Ferreira, o Carlinhos da USP. Também conhecido como um dos cabeças da maratona de programação aqui no Brasil por muitos anos. E, se não me engano, ele continua, né? E vai ser uma entrevista mútua. Eu vou entrevistar ele, ele vai me entrevistar. Aí vocês vão poder conhecer um pouco mais, talvez, as propostas desse canal, conhecer um pouco mais de um dos chefes assim, da maratona de programação, que sempre conduziu com muito entusiasmo, com muito carinho e sempre motivou nós competidores a buscar um patamar cada vez mais alto aqui no Brasil. E não menos importante, também tem um projeto aí que eu estou querendo levar adiante agora, que é uma espécie de uma wiki assim, da maratona de programação. Para quem não sabe, a Olimpíada Brasileira, ou melhor, a Olimpíada Internacional de Informática, a IOI, ela já tem uma página de estatísticas, né? Se não me engano, por anos de competição, por competidores, por... É que a IOI é individual, aí não dá pra dizer equipes, né? Mas a minha intenção é fazer mais ou menos aquilo que algumas páginas da Wikipedia já fazem, por exemplo, com clubes de jogadores de futebol, assim, falar um pouco sobre anos que universidades conquistaram títulos subregionais, nacionais, continentais, mundiais, falar um pouco mais também sobre os competidores, em que equipes eles participaram, como ficaram as equipes em cada ano. Enfim, contar um pouco mais de história da maratona, porque maratona, como vocês já devem estar percebendo, tem muita, mas muita história para contar. E eu não vou me estender mais, não vou dar muito mais delongas aqui nesse vídeo, porque é só para contar, fazer esse breve relato aí da escola de inverno e falar de coisas que estão vindo por aí, novidades quentinhas vindo no forno, ou melhor, que recém entraram no forno. Espero que vocês tenham gostado, deixa aquela curtida marota, também deixa um comentário aí pra eu ter aquele feedback bacana, saber se vocês estão curtindo, o que dá pra melhorar, o que tá bom, alguma outra sugestão. Talvez eu crie alguma coisa tipo um Patreon, um Padrim ou um apoia.se, caso vocês queiram contribuir, porque afinal fazer tudo isso aqui exige recursos. Não só financeiramente falando, mas exige tempo também. E agora o semestre vai... É agora que o semestre voltou, inclusive perdemos uma semana de aula na UPF por conta disso. Agora a coisa vai ficar um pouco mais puxada. Muito bem, por enquanto é isso. Obrigado pela atenção, pela audiência de vocês. Valeu, falou e é nóis!